pessoal, sejam bem-vindos a mais um Monge Talks. Hoje a gente está com a Giovana aqui para a gente falar de um assunto que foi bastante temático, né? Nessa virada de ano. Então, Gi, seja super bem-vinda ao Longe Talks. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E hoje eu vou pedir para você, Gi, assim como a gente pede para todas as pessoas, né, que passam aqui no canal, para falar um pouquinho quem é a Gi, mas não a Gi enquanto profissional, mas a Gi enquanto pessoa. Então, meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos e não tem como eu não citar, mas eu sou taróloga e terapeuta holística e é por isso que eu vou falar sobre essa temática aí da virada do ano. E por mais que seja, né, um cargo, vamos dizer assim, né, minha profissão, o que eu gosto muito de fazer, essa coisa de ser taróloga, de ser essa parte holística, ela tá muito ligada a quem eu sou de verdade. Então, na verdade, não é só trabalho para mim. Para mim, é verdadeiramente a forma que eu enxergo o mundo. Eu sou uma pessoa muito calma, muito conectada com a natureza, com as energias ao redor. Eu gosto muito de ler, de escrever, eu sou uma pessoa muito poética. Então, eu estou muito ligada à literatura, à poesia, à música, eu sou bem artística e eu levo isso também para os meus trabalhos de marketing, porque eu também trabalho com marketing, mas eu sou universitária, eu estou cursando Ciências Contábeis na Federal de Uberlândia, e então, por isso que a parte de ser taróloga, de ser uma terapeuta holística, é algo que está muito conectado com quem eu sou de verdade. Eu vim de uma família muito espiritualizada, desde o início eu fui muito introduzida a esse mundo. Só que eu sou uma pessoa muito questionadora. Desde muito pequenininha, sempre enchi o saco da minha mãe, perguntando por que disso, por que daquilo. E então essa coisa de o que é a espiritualidade, o que é todo esse papo, né? Que para mim sempre foi introduzido como algo muito natural e para outras pessoas não era, mas eu queria entender o que era tudo isso. E é daí que surgiu esse projeto Espiraliza, que não é só um projeto de trabalho, é um projeto de vida mesmo, para eu seguir para minha vida inteira, que é justamente transmitir conhecimento, compartilhar e também receber em troca, né? E aí eu vou explicar mais à frente sobre o que eu enxerguei, sobre a minha visão de mundo, porque eu acho que é muito inerente a quem eu sou, né? Essa pessoa questionadora, curiosa, criativa, mas também artística, sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, muito conectada às minhas próprias emoções, filosofia, terapia, psicologia. Então, acho que isso dá uma resumida em quem eu sou como pessoa. E, Gi, conta pra gente assim um pouquinho do seu projeto, né? Ele hoje não tá aqui conosco, mas quando você fala de propósito, acho que com certeza agora ela abriria os olhos, né? Porque é para a gente ver o quanto que a gente pode fazer de coisas que não necessariamente tem né, uma ligação direta com a nossa escolha profissional, mas tem muita ligação e a gente acaba envolvendo isso nas nossas escolhas, porque a gente é um só, né? Nas nossas escolhas Sim. pessoais e profissionais, quando a gente entende qual é o nosso propósito, o que que a gente quer, para que a gente está aqui, o que que a gente gosta. E eu tô num momento de vida, né, de fazer essa junção mesmo. Às vezes a gente separa tanto o pessoal do profissional que a gente acaba esquecendo um pouquinho ou quem a gente é enquanto pessoa, enquanto gostos, enquanto propósito, ou a gente deixa um pouco de lado a nossa parte profissional, que é mais difícil. Geralmente a gente se abandona primeiro, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente desse projeto, como é que você integra esse projeto na sua vida, como é que foi essa decisão, né? E eu digo e peço isso para inspirar outras pessoas também, porque a gente vive num momento tão frenético de tanta informação que ao invés da gente estar agregando, né, a gente está se partindo em pedacinhos e eu acho que se espalhando, então precisa, né, ter esse resgate. Então eu acho que você, com o que você traz,
de certa forma, mostra esse resgate. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Tá. Conto sim. Então, por que que eu decidi criar esse projeto em primeira instância, né? E por que contabilidade? Porque são áreas muito diferentes, vamos, né, dizer que esse projeto, mesmo sendo holístico, essa vibe mais esotérica, ele é muito ligado a humanas, né? Essa parte da psicologia, de certa forma, né? Da psique, não da psicologia, mas da psique humana, da religião. E aí eu trabalho numa área totalmente diferente, que é o financeiro. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu acho muito válido eu explicar isso, justamente porque você falou desse ritmo frenético que está o mundo. E sendo uma pessoa muito ansiosa e muito sensível, eu decidi, né, hoje em dia a gente não está só no mundo frenético, mas um mundo em constante mudança e um mundo que está cada vez mais caro. O que é o combo perfeito para uma pessoa ansiosa ficar mais ansiosa ainda. Então, eu fiz uma escolha consciente para minha carreira. Eu queria uma carreira que eu soubesse fazer. A contabilidade é algo que eu, né, não diria que eu tenho dom, mas é algo que eu consigo fazer bem e algo que eu me vejo trabalhando sim, mas eu não acho que seja o meu propósito. Foi uma escolha consciente. O meu propósito, eu acho que eu sempre soube que eu gostava muito dessa parte esotérica, dessa parte de ajudar as pessoas. Tanto que eu até cogitei a medicina quando eu era mais novinha. Só que quando eu pensava na prática da medicina, me causava ansiedade. Aquela responsabilidade do médico, os estudos, a prática médica mesmo. E aí isso me assustou. E eu percebi que eu não queria trabalhar com a medicina. Eu queria ajudar as pessoas, mas não daquela forma. Pensei em psicologia, mas também não me via em consultório atendendo, não me enxergava nesse papel. E aí, aquilo eu fui deixando de lado. E aí, quando eu fiz a escolha da contabilidade e fui seguindo no curso, eu fui entristecendo. Porque eu fui perdendo essa questão de propósito. E aí, eu já era taróloga, mas acabei que dei um tempo, né, nos atendimentos por conta dos estudos e tudo mais, as coisas da vida. E eu passei por um momento de vida mais complicado, como todo mundo passa, né? A gente nem sempre tá bem em momentos felizes, a gente passa por problemas. Ano passado aconteceu um problema que revirou meu emocional e eu me vi muito entristecida, muito ansiosa e sem propósito. Eu não sabia se eu queria mais continuar na contabilidade, o que eu queria fazer. E aí eu resolvi sair sozinha desse vazio que eu me encontrava, mas ainda assim eu não tinha uma resposta. Eu só olhei para mim no espelho e falei: não, vamos seguir em frente, a vida é assim mesmo, eu não posso desistir de mim toda vez que algo der errado. Eu acho que esse foi o primeiro passo para o projeto Esperaliza dar certo. Foi quando eu percebi que dentro de mim há a capacidade de superação, que eu não dependo só de remédio, por exemplo, ou de psiquiatra, de psicólogo, de outras pessoas me levantarem, eu que tenho que me levantar. Esse foi o primeiro passo. Eu acho que isso foi lá para julho, agosto de 2025. Início eu já era taróloga, já tinha bastante conhecimento de religião, de espiritualidade, porque fui criada nesse meio e continuei estudando. Sempre li muito, estudei muito tarô, li vários livros budistas e tudo mais. Só que aí vem aquela questão, como é que a gente coloca isso em prática? Porque muita gente tem certo preconceito com essa galera espiritual, vamos dizer assim, porque entende essas pessoas como good vibes, né? Tá tudo bom para eles, tá todo mundo feliz, e isso parece tóxico. E é. O problema é que se torna tóxico quando você se força a estar bem quando tudo tá mal. Isso nunca fez sentido para mim. Nunca fez sentido eu ter que estar sempre levando a minha energia, né? Porque a gente tem esse papo na espiritualidade, de estar sempre com energia positiva, não pode sentir energia negativa. E eu entrava muito em conflito por isso, por ser uma pessoa que sente muita ansiedade, muito medo e às vezes até tristeza. Como que eu posso ser uma pessoa que está em constante evolução, que pode estar sempre bem, com energia positiva? E aí, um dia, durante uma aula, estava viajando na maionese, me veio do nada, me veio assim, e se eu
conseguisse passar para as pessoas o que me tirou da cama, vamos dizer assim, né? Me tirou da cama, me fez olhar no espelho e falar, eu consigo. E aí eu pensei, da onde que vem isso? Né? Durante uma consulta com uma pessoa que eu não vou lembrar, porque às vezes sai da minha cabeça, é mágico mesmo, sai da minha cabeça, eu lembro só de partes, porque são muitas pessoas mesmo, mas durante uma consulta com uma pessoa que não estava bem, isso eu lembro, eu expliquei a carta da Roda da Fortuna no tarô, que é um arcano maior, carta 10, que é uma roda mesmo, né, que fala sobre os altos e baixos da vida. E aí eu falei para essa pessoa que não adianta ela estar só bem nos altos, porque o baixo também é inerente à vida. Mas Giovana, ela me perguntou, eu lembro disso, mas como é que eu fico bem no baixo? E eu falei, você não fica. Você não tem que ficar bem no baixo. Você é um ser humano, você precisa sentir a dor, a tristeza, porque você não controla. Agora, o que você tem controle é como você reage. E aí, no meio dessa consulta, me veio o conceito da espiral. Por isso, o projeto se chama Espiraliza. Que é, eu falei para ela que a sua vida não é uma constante de roda que sobe e desce. Não, você está caminhando numa espiral em direção a algo. Então, você não está parada. Quando você está triste, você está em constante movimento. É aquela famosa frase, né? Foguete não dá ré, nem você. O sistema solar, ele também faz esse movimento, né? O Sol e os planetas que também estão, né, em rotação, translação, mas está todo mundo numa grande espiral pela Via Láctea. A espiral é um símbolo que nós humanos nos desenhamos desde o período neolítico, ou seja, há muito tempo, há mais de 12 mil anos atrás. É um símbolo muito inerente à natureza. E foi o que abriu os meus olhos para entender que eu nunca precisei abrir parte da minha humanidade, ou seja, dos meus sentimentos ruins, vamos dizer assim, para ser espiritualizada, para estar bem. E aí entra muito o conceito do budismo, que eu finalmente consegui entender e botar em prática, que felicidade condicionada não é felicidade verdadeira. Ou seja, eu só tô feliz se X acontece, ou se isso acontece, ou se eu não tô triste, ou se não tem nenhum problema na minha vida. E aí que surgiu esse conceito da espiraliza, que é um convite, através do tarô, né, de realmente auxiliar as pessoas a entrarem no que eu chamo de espiral da vida, que é o fluxo natural que a gente fica se forçando a sair, porque a gente tem esse entendimento, justamente porque o mundo tá frenético, de todo mundo tem que estar produtivo, todo mundo tem que estar bem, para ontem, e não, a gente pode sentir raiva, tristeza e ainda assim estar bem, porque esses sentimentos, eles vêm e vão. Quando a gente se apega a ele, que a gente fica mal. Mas quando a gente deixa ele passar e se olha no espelho e fala, não, foi só um dia ruim que faz parte da espiral da vida e bora. Porque sem esses altos e baixos, aí não é vida. E aí a gente consegue enxergar a parte mágica no mundo. A gente consegue entender que a espiritualidade não é só, né, cristais, tarô. Não, ela é composta de energia. E energia não é o imaginário popular. Imagina o quê? Acho que até uma luz branca, uma luz amarelinha, bonitinha, aquela coisa subindo, linda. E não, energia é física, física quântica. Então ela está em tudo, tudo tem energia. Então, quando a gente entende que as nossas emoções também carregam uma energia, a gente entende que energias negativas e energias positivas sempre vão existir. O que a gente faz com elas? Deixa elas irem. E quando a gente deixa elas irem, né, a gente está realmente entendendo o fluxo de dar e receber, né? Porque a nossa vida, né, como um todo, é também um ciclo, né, que é de altos e baixos, que é nascer, crescer e morrer. E assim é na natureza constantemente. Você não vai ter o nascimento, vamos dizer assim, de uma planta sem que outra tenha morrido e deixado um adubo, vamos dizer assim. Então a vida ela é feita desses momentos de renovação. Então quando eu falo de espiral, eu estou falando de vários miniciclos de nascimento e morte e renovação.
que são inerentes à vida. E quando a gente entende isso, e não é fácil aplicar, mas quando a gente consegue, em alguns momentos, aplicar, é revolucionador. Porque quando vem um momento difícil, a gente para, respira e fala: tá bom, tô com raiva. Sente a raiva, mas deixa ela passar. Porque você entende que tá tudo bem você sentir raiva. E aí o projeto Espiraliza me veio no meio dessa aula. E aí me veio o símbolo da espiral. Eu já tinha dado essa consulta e me veio: espiraliza. E se eu falar para a pessoa que tudo que ela precisa fazer é espiralizar, que é justamente entrar nesse fluxo. E aí eu fui criando e eu fui fundamentando. E aí tudo foi passando a fazer sentido. E na psicanálise, pelo menos para Carl Jung, a gente tem a espiral do autoconhecimento, vamos dizer assim, que a gente vai revisitando, né, várias questões, só que cada vez mais consciente. Então ele fala que o caminho para a consciência é uma espiral. E eu não acho que seja coincidência. E para tantas culturas, a espiral também é um símbolo de renovação, como os celtas, os maores. Então né, para vários povos que a gente ainda nem sabe que existiram lá no período neolítico, que desenhavam isso antigamente. E essa parte do ego, né? Tô falando muito, mas é porque é muito importante a gente falar em etapas. A parte do ego, ela é tratada no tarô em vários momentos, mas principalmente pela carta do louco. Inerentemente, o arquétipo do louco é justamente esse. É deixar o ego para trás, porque o ego é o que faz a gente agir, às vezes, até como criança, é aquela criança interior: eu preciso de atenção, eu preciso daquilo, eu preciso de um propósito. Como se fosse um espelho, né? Tem nuances, assim. Eu preciso de um propósito, porque a vida não é fácil, então eu preciso ter um motivo que me faça, né, acordar todo dia e querer fazer aquilo, mas eu não preciso ter um motivo para existir. Porque quando eu condiciono a minha existência, é o que o budismo fala, né? E eu vejo muito isso na prática também. Apesar de não praticar em templos o budismo, eu sigo mais a filosofia. Quando a gente condiciona a nossa própria existência, a nossa felicidade a qualquer coisa que seja, a gente sofre. Porque a vida não é perfeita, que a gente tem altos e baixos, e às vezes a gente não consegue nem fazer o nosso propósito, né? Então, por exemplo, meu propósito é ter uma clínica, e às vezes a gente não consegue ter uma clínica, vamos dizer que seja esse propósito. E aí a gente tem vários desafios. Então, se você a gente pode caminhar sim em direção a isso, enfrentando os desafios, os altos e baixos, mas quando você condiciona a sua vida, a sua existência, a sua felicidade àquilo, e aquilo às vezes não dá certo, por que você existe então? Né? E aí eu sempre falo: seja que nem um louco. O louco não é homem, não é mulher, não é criança, não é idoso, não é nada. Ele só é, porque tudo na natureza só é. Eu tenho que existir porque eu existo. Eu não tenho que existir, eu já existo. Então, como é que eu posso fazer o melhor disso? E esse projeto Espiraliza junta tudo isso em uma única frase: espiraliza, né? Espiraliza, aceita o caos, que a vida é esse caos e não tem que ter motivo para não ser. Isso não é um otimismo forçado, até porque o otimismo forçado é justamente aquilo: não, eu tenho que estar com energia positiva, só positiva. Não, é justamente aceitar que eu sou humano. O louco, a carta do louco fala isso: eu sou um ser humano antes de tudo, eu sou energia antes de tudo, e eu não controlo a energia da raiva, por exemplo, eu controlo a minha reação. Aí tudo bem. Então, Espiraliza é esse projeto que, através das minhas consultas de tarô, eu consigo ajudar as pessoas a entender suas questões, né, muito inconscientes, que a gente carrega, porque eu enxergo o tarô não só como aquela coisa de é vidente, enxerga o futuro, faz previsões, faz, acontece. Mas ele é uma ferramenta muito melhor para a gente utilizar na questão do subconsciente e inconsciente, revisitar o passado, como que a gente pode melhorar nisso e aquilo, né? O que eu posso fazer para atingir o meu maior potencial. Então é muito bacana utilizar o tarô como essa ferramenta. E é o que eu faço muito. Eu também, como terapeuta holística, eu enxergo chakras, que são energia vital,
pontos de energia vital no nosso corpo, vamos dizer assim, não só físico, corpo espiritual, mental, que vão da base da coluna até o topo da cabeça. E aí esses chakras, né, junta tudo que a gente sente no mental, no físico, no espiritual, e a gente entende que o corpo, ele também é um ciclo, né? A energia sobe, mas se fica presa em algum chakra, ela não consegue fluir. Os chineses chamavam isso de qi, e eles falavam, você precisa fluir essa energia para estar bem. E aí, quando essa energia ficar presa, a gente pode sentir até fisicamente. Então, é muito importante a gente entender que a espiritualidade, ela é justamente essa união do que é considerado mágico, né, espiritual, aquele papo todo, mas com o ser humano, com a natureza, com o concreto, com a terra, que é a nossa realidade. Quando a gente foge muito disso, eu, Giovana, acredito que se torna mais balela, porque a gente não consegue enxergar. Porque nós somos humanos e tá tudo bem. Então, o Projeto Espiraliza é justamente utilizar da nossa humanidade e dos símbolos que a gente vê na natureza, que é a da espiral, para realmente se sintonizar o que chamamos em coletivo como espiritualidade. Falar sobre isso hoje é muito importante, né? Porque eu vejo que muitas pessoas precisam escutar sobre isso. Isso, querendo ou não, gente, influi em saúde mental totalmente, né? A crença, ela é um pilar para um envelhecimento saudável. Então, a gente tem que ter crenças, né? E isso já está descrito na literatura, a gente não está falando aqui, né, só do além do acaso, não. A gente está trazendo questões que a literatura mostra, o quanto que isso é importante para a nossa saúde mental e saúde física, que está interligado. O quanto que faz sentido espiralizar, né? Quando você fala sobre isso, e a gente colocar, se imaginem agora, que na sua vida, né? Por que você bloqueia? Por que você para as coisas? Por que você não se permite sentir o ruim? Porque viver o ruim, gente, também é bom, porque ele passa, né? Como você falou. E aí, aproveitando isso, né? Muitos tarólogos, muitas pessoas tinham, né, especialistas vêm falando de 2026 ser o ano da mudança, ser o ano do contato com a natureza, ser o ano 1. O que isso significa? Sim. Então, o tarô, ele une muito a numerologia. E a numerologia, ela é muito importante, né? Não tem como estudar tarô sem entender a numerologia. E, só para todo mundo entender, nós, cada um, temos o nosso arcano pessoal, que são as 22 cartas, né? Que é a gente somando os números do nosso nascimento e aí dá o nosso arcano. E também tem o nosso arcano anual, que ao invés de ser o ano do nosso nascimento, é a data do nosso aniversário e do ano atual. Isso também se aplica ao próprio ano. Então, quando a gente soma 2 mais 6, a gente tem 10. 10, 1 mais 0 dá 1. 1 no tarô é a carta que inicia o ciclo, porque a gente não conta o louco como o início de um ciclo. O louco, ele percorre todas as cartas, ele é superação do ego. A carta 1 é a carta do mago. E a carta do mago é uma carta muito interessante, porque para quem nunca ouviu falar de tarô, o tarô, ele tem os arcanos maiores e os arcanos menores, que são separados naqueles 4 famosos naipes: ouros, espadas, copas e paus. Cada naipe é uma energia, é um elemento né, que a gente tem de fogo, água, terra, ar. Ele aplica-se, né, se aplica em uma parte da nossa vida, vamos dizer assim, mas a gente tem esses naipes. E o mago, figura do baralho original de Rider, ele está de frente a uma mesa e ele tem o símbolo de cada um desses naipes. Então, ele tem uma moeda de ouro, uma taça, né, uma copa, ele tem o pau de madeira e ele tem a espada de prata. O que isso simboliza pra gente? Simboliza que ele tem a capacidade de fazer o que ele quiser, basta ele fazer. O maior desafio do mago, é justamente procrastinar, é desistir, é ter medo. Porque o potencial tá ali. Por isso que ele simboliza o início de um ciclo. Ele simboliza
esse potencial de renovação, de fazer aquilo que você deseja. Então, esse ano de 2026 é o ano justamente de novos inícios, de projetos, de botar em prática tudo aquilo que você quiser. E eu não vi muita gente falando, mas eu gostaria muito de falar que, além de ser o ano 1, né, porque a gente falou 1 mais 0 dá 1, a gente tem a carta 10, que é a carta da roda da fortuna, que fala justamente desses ciclos, todo esse papo espiraliza que eu trouxe, ele está aplicado na roda da fortuna. Então, eu acho que, além de ser um ano 1, um ano de reinícios, de novos projetos, que tem essa energia, né, de começar o novo, porque realmente na numerologia a gente vai de 1 a 9, mas eu gostaria também de trazer essa visão da roda da fortuna, que é a carta 10, que traz justamente esse abraço à humanidade, de a vida, né, de tá tudo bem, estar ruim, ou estar mal, estar bem, estar mal. Esse ciclo, ele é natural. É um ano propício a fazer novas coisas acontecerem, a se propor a novas experiências, a dar início a novos projetos. Realmente, é um ano muito propício a isso. É um ano de muito movimento. Só que, quando a gente se depara com um desafio, qual que é o problema do mago? Procrastinar, desistir, ter medo. E aí que entra o grande papel da roda da fortuna, a carta 10, que é justamente falar, olha, não é porque você tá na parte baixa, né, da roda que você não vai poder subir. E que depois você também não vai descer. Subir e descer, esse movimento, você não controla. Ele é inerente à vida. Então, 2026 é um ano para fazer novos projetos, mas também para justamente se sintonizar a espiral. Eu acho isso muito especial, né? Porque eu acho que muita gente vai achar que só por ser o ano 1 tudo tem que dar certo. E não é sobre isso. É sobre justamente se sentir confiante que mesmo nos desafios eu vou fazer dar certo. Às vezes não da forma que eu imaginei, mas eu vou fazer dar certo. Porque assim como o mago tem todos os naipes a seu dispor, vamos dizer assim, eu também tenho. Porque essa é a energia que está regendo o ano, não é? Então eu também tenho. Então eu também vou fazer dar certo. Ah, não consegui de uma forma tal, eu vou fazer de outra. É essa flexibilidade que a gente usa muito na carta da força. Isso quer dizer que coisas ruins não vão acontecer? Não. Isso quer dizer que quando acontecerem, o que você tem que fazer é se movimentar, fazer dar certo da forma que der, que não é a forma que às vezes você vai achar que é. Que é justamente esse papo todo, né, de abrir mão do ego, é abrir mão do controle. A aceitação do caos é abrir mão do controle, de eu não preciso dar conta de tudo. O ano 1 não significa que eu vou fazer o meu projeto dar certo da forma que eu imaginei, tintim por tintim. Não. É que eu vou iniciar esse projeto porque eu acredito nele. Agora, o que vai acontecer no meio da ideia até a finalização e realmente isso acontecer, aí é uma aventura. Quando você abre mão do controle, você vai perceber que os desafios se tornam até mais fáceis.